A primeira epístola de Pedro é muito mais do que só um texto antigo, sabe? Ela é, na verdade, um documento fundamental. Pense nela como um verdadeiro projeto, com uma mensagem super poderosa e bem prática para a vida. Bom, a nossa jornada por essa carta vai seguir 5 passos principais, que na verdade refletem a estrutura bem clara e lógica que o próprio Pedro estabeleceu no texto. Vamos lá! E o ponto de partida aqui é essencial. Essa carta é vista como a grande porta de entrada para todo o ensino dos apóstolos, sabe? É a base mesmo, o alicerce sobre o qual todo o resto seria construído. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa ideia da carta como uma porta de entrada. O que isso significa na prática? O que Pedro oferece aqui é a forma, digamos, mais pura do ensino apostólico. Ele estabelece os princípios de uma nova identidade no mundo que era bem hostil. E o mais importante, ele apresenta o Evangelho não como uma teoria, mas como uma realidade viva, algo que transforma de verdade. Agora, o que é realmente genial aqui é a forma como a carta é organizada. É brilhante. Primeiro, ela define a identidade de uma pessoa, e só depois ela explica como essa identidade se reflete no dia a dia, na maneira de viver. Uma parte simplesmente não funciona sem a outra, entende? Então, vamos lá. Vamos explorar a primeira metade desse projeto. Tudo, absolutamente tudo, começa com essa questão da identidade. Pedro usa umas metáforas muito, mas muito poderosas para descrever essa nova identidade. Ele não está só dando títulos, sabe? É bem mais profundo. Ele está, na verdade, reestruturando completamente a percepção que a pessoa que crê tem de si mesma. E essa ideia da casa espiritual ilustra isso de um jeito incrível. Na visão de Pedro, a igreja é uma entidade viva, dinâmica, construída sobre Cristo. Não se trata de um prédio ou de uma organização, mas de pessoas. Pessoas unidas com um propósito bem claro: anunciar quem Deus é. E olha, essa identidade não é só um título pro agora, pro presente. Ela está ancorada numa esperança futura que é garantida. Pedro chega a descrever essa esperança como uma herança que não estraga, que já está lá, guardadinha nos céus. E aí, claro, vem a pergunta, tá bom, mas como tudo isso funciona na prática, no mundo real? Essa pergunta nos leva direto para a segunda metade do projeto, a ação. E é aqui que Pedro se torna incrivelmente prático. Ele mostra passo a passo como essa identidade tão profunda molda o comportamento em todas, absolutamente todas as áreas da vida. A carta desenha uma ética completa, sabe? Ela cobre as relações públicas, profissionais dentro de casa, na comunidade. Ou seja, a fé impacta tudo. Não tem área da vida que fique de fora. E a motivação para esse comportamento todo não é só ser uma pessoa virtuosa. O objetivo final é servir como uma testemunha pública, algo que, no fim das contas, aponte de volta para Deus. Agora, um tema central na carta é como lidar com a hostilidade, com o sofrimento. E o que Pedro faz é dar um novo significado a tudo isso. Não é uma derrota, na verdade, é uma parte que define a experiência cristã. E Pedro faz uma distinção bem clara aqui. Sofrer por ter feito algo errado, bom, isso é só a consequência do erro. Mas sofrer por causa da fé, isso é apresentado como um privilégio, quase como um sinal da presença do Espírito de Deus. Seguir esse modelo de Cristo significa então se entregar a Deus mesmo diante da injustiça, confiando que Ele é o justo juiz. Chegando na conclusão da carta, Pedro amarra todas as pontas. Ele dá instruções finais sobre a vida em comunidade e sobre a importância de perseverar na fé. E vale a pena reparar na escolha de palavras que ele usa para os líderes. A ênfase é total em pastorear, em cuidar, em ser um exemplo, e não em dominar ou buscar algum tipo de ganho pessoal. Então, a jornada da fé é descrita como um processo, sabe? Algo progressivo. E é o próprio Deus quem trabalha para aperfeiçoar, fortalecer e finalmente estabelecer a pessoa que crê. A ordem final de Pedro é bem direta. Não é para sair buscando algo novo, mirabolante. É para permanecer firme na verdade fundamental que ele acabou de explicar ao longo de toda a carta. Então, no final das contas, o que fica é isso. Esse projeto tão antigo que conecta de forma tão direta o que se crê com o que se faz, bom, isso deixa um desafio para a gente pensar, um desafio que atravessa os séculos, né?